Olá! Então, vamos iniciar a nossa segunda aula, a segunda aula da disciplina Projeto Pedagógico na Educação Profissional e Tecnológica. Na aula anterior, nós discutimos sobre currículo no âmbito da educação profissional e tecnológica, lembram? Vimos que o currículo ele é a essência de um projeto pedagógico e que ele abrange tanto concepções, valores, quanto modos de ver a construção do conhecimento, como formação humana e profissional, de acordo com o que está previsto no curso. Nos ousamos também a caracterizar o currículo como a espinha dorsal de uma proposta de formação. Por isso mesmo, chegamos à conclusão que não podemos reduzir o entendimento do currículo à grade curricular ou matriz curricular, ou uma lista de disciplinas e conteúdos que serão estudados no curso. Currículo é muito mais do que isso. Currículo, ele é o elo entre teoria e prática. Currículo é ação. Colocar em ação o que se planejou. Currículo é um conjunto de ações pedagógicas com fins educativos. É tudo que se espera ser aprendido e tudo também que é ensinado. Alguns de vocês apresentaram no chat do YouTube, na aula passada, algumas das formas de manifestação do currículo escolar em uma instituição. Usaram nomenclaturas como currículo vivo, disciplinas eletivas definidas pelo Estado, lembram? Pois bem, essas manifestações podem ser também reconhecidas como a expressão de conteúdos, formas de trabalho, organização e seleção pedagógica. Podemos dizer que tais manifestações elas são expressas em 3 níveis. O currículo formal, que poderíamos chamar também do currículo prescrito, o currículo real, que é aquele currículo que está em ação, é o currículo vivo, né? Usado pela nomenclatura do colega, é aquele que está acontecendo, e o currículo oculto, que é aquele que está implícito. Bem, vamos conhecer um pouquinho melhor sobre cada um desses currículos. O currículo formal ou prescrito é o que é construído pela escola. É aquele que foi definido como espinha dorsal do projeto pedagógico. Pode ser considerado também como aquele que leva em conta o elenco de disciplinas, conteúdos, princípios e pressupostos que chegaram à escola por meio de leis, decretos, documentos orientadores, diretrizes, normas, entre outros. A exemplo do que o colega chamou de disciplinas eletivas do Estado, mas que também levam em conta os objetivos, princípios e a missão da escola. Já o currículo real, ou o currículo em ação, ou o currículo vivo, é aquele que realmente acontece na escola e na sala de aula. É o que de fato foi passado pelos docentes e adquirido pelos alunos. É o planejamento do professor em ação. É aquele que é pré-estabelecido pelo professor e executado. É aquele conjunto de tarefas de aprendizagem que serão realizadas pelos alunos, definidos pelo docente. A interação na aula, análise de cadernos, são reguladas por meio de programações, planos dos docentes. Portanto, o currículo real, nós podemos dizer que é aquele que foi colocado em prática na escola, na sala de aula, é a ação nas salas de aula, que acontece, é a ação pedagógica, né, que desencadeia o processo de ensino-aprendizado, e onde o docente tem sua ação mediadora mais evidente. Vamos lá.
Já o currículo oculto, poderíamos também chamar de currículo implícito, né? O que está escondido, oculto, obscurecido, mas que influencia de alguma forma, eles são manifestações que aparecem no ambiente escolar, apesar de não estarem previstos no planejamento das aulas ou no projeto do curso, mas mesmo assim contribui de forma implícita para a formação daquele estudante. No currículo oculto, os educadores utilizam sua experiência, sensibilidade, subjetividade para compreender acontecimentos e trazer melhorias no processo educativo. O currículo oculto, ele se diferencia dos outros pela necessidade da tomada de consciência no processo de ensino-aprendizado, desenvolvimento em assuntos e dúvidas presentes na realidade do estudante, que pode ou não perpassar o ambiente escolar. Assim, podemos dizer que o currículo oculto ele depende da dinâmica e do contexto do qual a aula acontece, nos quais são geradas aprendizagens sociais importantes. Então, o currículo aqui que mais nos interessa é o currículo prescrito, porque é ele que vai aparecer no projeto pedagógico. Então, é aquele que a escola, junto com os professores, vão planejar para que seja executado pelos alunos, ok? Bem, feita essa ampliação do tema, que discutimos na aula passada, é importante lembrarmos que nós também falamos na aula 1 sobre os princípios fundamentais no âmbito da educação profissional e tecnológica. E que esses princípios eles não podem ser desconsiderados na elaboração do currículo e do projeto pedagógico. Esses princípios são, vamos lembrar aqui comigo, trabalho como princípio educativo, interdisciplinaridade, pedagogia das situações e da atividade, ou seja, o contato com o fazer, a relação com o saber e o fazer, teoria, prática, teoria, praxis, lembram? E, por último, a diversidade e a variabilidade das situações. Feito essa recapitulação, né? Essa retomada do que nós vimos, então agora podemos seguir com os objetivos programados para essa semana 2. Né? O objetivo é conhecer a estruturação de um projeto pedagógico e a proposição de práticas integradoras, dialogar sobre a construção de projetos pedagógicos, certificação de saberes profissionais e cursos ProEja. Então, vamos desenvolver agora a questão, primeiro, da estruturação do projeto pedagógico de curso. O livro 2, que está lá na sala virtual, né? Aqui na nossa sala virtual, ele apresenta a estruturação de um projeto pedagógico de curso com base no que as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional e tecnológica determinam. Lembra que eu pedi na última aula que você buscasse conhecer essas diretrizes? Pois é, lá consta, né? Vocês devem ter percebido, quem foi lá, consultou, quem não consultou ainda, faz isso, por favor. Lá consta a estruturação mínima para um projeto pedagógico de curso. E são projetos voltados para a educação profissional e tecnológica. São esses que estão apresentando aí na tela. Identificação do curso, justificativa, objetivos, requisitos e formas de acesso, perfil profissional de conclusão e perfil profissional de saídas intermediárias e de especialização técnicas, quando previstas, a organização curricular, os critérios de aprendizagem e experiências anteriores, mediante avaliação de reconhecimento de competências profissionais constituídas,
critérios e procedimentos de avaliação de aprendizagem, infraestrutura física e tecnológica, identificando a biblioteca, laboratórios, instalações, equipamentos, perfil de qualificação dos professores, instrutores e técnicos administrativos, certificados e diplomas a serem emitidos, prazo máximo para a integralização do curso e a identificação das atividades de estágio supervisionado obrigatório quando for o caso. Desde que contemple toda essa estruturação determinada pelas diretrizes, cada instituição pode definir a forma como seu projeto pedagógico será apresentado. Bem, com relação a essa estruturação, eu vou falar um pouco da estruturação que temos aqui no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, para que vocês tenham um exemplo de como a instituição pode definir suas normas, considerando essa estrutura definida pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional e tecnológica. Mas lembre-se, esse que eu vou apresentar aqui é apenas um exemplo, não é regra. Cada instituição tem autonomia para fazer a sua normatização de estruturação, seu modelo, etc., desde que atenda aos princípios das diretrizes. Na nossa primeira aula, a Fernanda me apresentou como pedagoga que atua no Departamento de Ensino Superior da Reitoria do IFNMG. Nessa função, eu trabalho diretamente envolvida com a concepção de cursos superiores. Todas as propostas de implantação do IFMG passam pela análise do departamento que eu atuo, ou seja, meu trabalho sempre passa pela análise da parecer de projetos pedagógicos, acompanhar avaliações de curso. No IFMG, nós temos 11 campos, distribuídos em 11 cidades diferentes. E temos também um centro de educação, Centro de Referência em Informação e Educação à Distância, que é o CEAD, a unidade responsável pela oferta desse curso de docência em educação profissional e tecnológica que vocês estão cursando. Bem, com relação à concepção de um curso superior aqui no IFMG, acontece assim. Primeiro, o campus planeja uma proposta de curso, eles iniciam lá a construção do projeto pedagógico, escolhem como será a metodologia, a abordagem de construção desse projeto, tem total autonomia para isso. Para chegarem a uma versão final do projeto, devem tanto consultar a legislação nacional quanto a normatização da rede a qual vinculada, ou seja, no nosso caso, a rede de educação profissional e tecnológica. Esse processo ele também envolve a participação de representantes da comunidade externa, já que os cursos ofertados por uma instituição de educação profissional e tecnológica, eles devem possuir vinculação íntima com a demanda social e regional. E também mostrar como contribui com a transformação social da região. Isso significa que vão acontecer audiências públicas e muitas reuniões com comissões responsáveis pela elaboração do projeto pedagógico de curso. Nessas comissões estarão envolvidos gestores da instituição, podem estar também representantes da comunidade civil, técnicos administrativos em educação de diversas funções, professores que vão atuar no curso e trabalhadores profissionais da área de formação daquele curso. Aqui no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, no IFMG, a instituição tem um regulamento que segue a estruturação apresentada pelas diretrizes, aquela que eu apresentei no slide anterior, e ainda obedece a outras normativas com os quais com os instrumentos de avaliação dos sinais, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior e os catálogos nacionais de curso. Estou falando do Regulamento para Implantação, Reestruturação, Desativação Temporária, Reabertura e Extinção de Cursos Superiores do IFMG.
Este regulamento ele fixa as normas e os procedimentos para implantação, reestruturação, desativação temporária e extinção de cursos. E traz anexo com esqueleto de como deve ser utilizado, né? Como deve ser a escrita dos projetos pedagógicos de curso, tanto para cursos técnicos quanto para cursos superiores. Como o foco da nossa disciplina, assim como eu falei na nossa primeira aula, são os cursos técnicos, eu vou apresentar aqui o anexo que sistematiza os elementos do projeto pedagógico de cursos técnicos, tá bom? Acompanhem comigo aqui, vou apresentar para vocês em outra tela, só um minuto. É esse anexo. Vejam comigo. Vou aumentar aqui o zoom para vocês perceberem melhor. Sistematiza os elementos do projeto de curso, ok? Diminuir, acho que assim está melhor. Então, vamos lá. Vejam aqui. A capa, contracapa, né? As informações sobre a referência do sistema, a resolução de implantação do curso, resolução de reestruturação, informações sobre o governo, a equipe envolvida, né, os gestores da instituição, etc. Aí aqui vamos ter o sumário aqui. Pelo sumário vocês já podem perceber que segue bastante aquelas as diretrizes, né? O que a estrutura mínima que as diretrizes de educação profissional tecnológica cobram. Tem a apresentação, onde coloca a apresentação geral do IFMG, uma apresentação do campus, tem também objetivos, justificativa, perfil profissional de conclusão, que é um que nós falamos que é muito importante, a organização curricular, e dentro de organização curricular, fala de orientações metodológicas, estrutura curricular do curso, oferta de disciplinas na modalidade de educação à distância, a matriz curricular do curso, a representação gráfica de formação, quadro de equivalências, inventário, essa equivalência que é quando o projeto sofre reestruturação e aí muda as disciplinas, e aí qual seria a outra disciplina que é equivalente à que foi alterada, para que alunos que, porventura, tenha parado o curso e aí vai voltar e aí já está em outro projeto, então qual seria a disciplina equivalente para ele cursar, né? A matriz que ele tinha ingressado pode ser diferente da matriz que ele reingressa. E aí aqui dá as equivalências. O inventário por componente curricular, prática profissional supervisionada, estágio profissional supervisionado e iniciação científica. Iniciação científica, pessoal, para quem não conhece, são as ações que vão levar os estudantes a iniciarem o seu processo de pesquisa, né? Iniciar como pesquisadores aí, já começar a desenvolver pesquisas, projetos, participar de projetos que vão pesquisar para publicação de artigos, apresentações orais em eventos, os critérios de aproveitamento de estudos, que por exemplo, de disciplinas que foram cursadas em outro curso, critério de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, que é o que nós vamos tratar aqui também agora, que pode ser, né, uma das vertentes da certificação de saberes. Critérios de avaliação aplicados aos discentes, é o processo de avaliação de aprendizagem, né, quando será aprovado ou reprovado, a frequência, qual a frequência mínima, apoio ao discente, e aqui é todos os projetos, né, equipe envolvida, tudo que vai auxiliar o docente nesse
processo de desenvolvimento do curso, a avaliação da execução do projeto, isso é porque o projeto ele tem que passar por frequentes avaliações para saber se os objetivos estão sendo atingidos, se há necessidade de reformular, de atualizar o projeto, informações sobre a coordenação colegiada do curso, perfil do corpo docente envolvido no curso, né? E aí a formação dos professores, dos técnicos administrativos, aqui entra pedagogos, técnicos de assuntos educacionais, os técnicos da área do curso, por exemplo, técnico em laboratório, técnico em informática, etc. Informações sobre as instalações e equipamentos disponíveis no curso, como será a certificação, a emissão de certificados e diplomas e as referências utilizadas. Bem, apresentei aqui o sumário, né? E aqui vocês podem ver que tem sempre um texto base que é colocado como sugestão para que os campi possam ter noção do que se espera em cada um desses tópicos, né? Apresentação do curso, aqui está explicando, por exemplo, justificativa, apresentação do curso, comentando sua importância, tal. Objetivos, perfil de conclusão e assim por diante. Eu vou postar esse anexo na sala virtual para vocês darem uma olhadinha, quem tiver curiosidade, conhecer, tá bom? Mas como eu falei, isso não é regra, é apenas a título de exemplo para vocês conhecerem, tá bom? Vamos continuar então. Com o projeto pronto, o campus ele aprova internamente a proposta e a encaminha para os órgãos superiores do IFMG, que são centralizados aqui na reitoria. Primeiro, a proposta passa pela análise de pareceristas, que inclui, no mínimo, um parecerista pedagogo ou técnico em assuntos educacionais, para análise das questões didáticas, pedagógicas e da legislação nacional, e 2 pareceristas da área técnica, com formação específica do curso em questão. Tais pareceres, eles são encaminhados ao campus, que podem refutar ou atender as indicações dos pareceres. Então, depois disso, a proposta é encaminhada para aprovação dos conselheiros dos órgãos colegiados. Aqui no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, são 3 órgãos. A CEP, Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão. Se for o caso de implantação de curso, o CODI, que é o Colégio de Dirigentes, formado pelos diretores gerais de todos os campos, e o Conselho Superior, que tem essas autoridades gestores, mas conta também com representantes dos professores, dos discentes, da comunidade e da comunidade externa, dos discentes, docentes e técnicos administrativos. Bem, quando aprovada a proposta, ela passa a ser divulgada e o campus prepara a sua infraestrutura, docentes, técnicos, biblioteca, entre outros, para poder iniciar o curso. E aí vão divulgar também o curso, fazer o processo de seleção dos estudantes e aí sim iniciar o curso de fato. A legislação dos institutos federais, eles dão autonomia para implantarem cursos. Por isso não precisa de autorização prévia do MEC. Mas em caso de instituições de outras naturezas, deve-se seguir as especificidades do trâmite de autorização do curso pelo MEC, né? Isso deve ser observado. Para que a emissão do certificado... Desculpa, pessoal. Deu vontade de espirrar. Para que a emissão do certificado, ela tenha validade. Ok? Seguindo.
Devo chamar a atenção aqui agora para algo muito importante na estruturação de um projeto. O perfil de conclusão do egresso. Como dissemos na aula passada, essa é parte importantíssima do projeto pedagógico de curso, porque é ela que vai traçar o perfil profissional que o curso pretende desenvolver no estudante. Isso norteia toda a organização curricular e as atividades previstas, inclusive as atividades imersas no mundo do trabalho, visitas técnicas, estágio, atividades de pesquisa, extensão, entre outras. É bom lembrar que as competências profissionais descritas no perfil do egresso, elas são competências de entrada no mundo do trabalho. Elas continuarão a se desenvolver na experiência laboral efetiva ao longo da vida do trabalhador, certo? Não é necessário, mas é comum que haja uma descrição do perfil em texto, né? Uma descrição do perfil em forma de texto, mas também uma lista de competências a serem desenvolvidas ou que tem como objetivo as competências esperadas. E isso deverá ser a base do que consta em outro, Isso ele deverá ser feito com base no que consta em outro documento, né, que vocês conhecem muito bem, o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, né, no caso dos cursos técnicos. No caso dos cursos superiores, o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia e as diretrizes de cada curso. É altamente recomendável que a definição desse perfil ela seja feita com o corpo docente, mas que também haja a participação dos trabalhadores da área, né, de formação. E essa participação ela pode se dar por meio de pesquisa, de entrevistas, de análise de atividades, conforme nós vamos ver nas aulas mais adiante. Seguindo, outro elemento importante do projeto pedagógico de curso, que eu falei com vocês que iríamos tratar, né? Mas que nem todos os projetos de curso vão ter, é a certificação intermediária de oferta. Trata-se da certificação de competências ao longo do curso, sem vínculo com o nível. Como assim? Mas como? É uma certificação intermediária. Mas o que é isso, Paula? Certificação intermediária? Oh, meu Deus. Calma. É aquela que é dada ao aluno antes da conclusão de um curso. Aquela que permite alguma laboridade, permite com que ele possa exercer alguma atividade já, ingressar no mundo do trabalho. Quando o aluno, por qualquer razão, ele não consegue concluir seus estudos, essa certificação intermediária, ela permite que ele se inicie no mundo do trabalho por certificá-lo de algumas competências que já foram desenvolvidas. Um exemplo, em um curso técnico em multimeios didáticos, a certificação final é técnico em multimeios didáticos. Isso lá está no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, que vocês já devem ter conhecido. Quem não conheceu, está na hora de conhecer, né? E as certificações intermediárias que o catálogo apresenta. Considerando as ocupações previstas no CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, são o operador de áudio, editor de projeto, visual e gráfico, e editor de vídeo. Próximo elemento. Identificação do tipo de oferta e suas implicações. Vamos lá. Aqui, nós vamos falar sobre a identificação do curso e os requisitos da forma de acesso. Um curso técnico, ele pode ser ofertado da seguinte forma: integrado, concomitante intercomplementar e subsequente. Já vimos isso na aula 1, lembram? Mas estamos retomando para tratar das implicações que a oferta, que
que a forma de oferta tem no projeto pedagógico de curso, ok? Vamos lá. É bom eu lembrar vocês que o novo ensino médio, além dos 4 itinerários das diferentes ciências e suas tecnologias, ele também prevê um itinerário de formação profissional e técnica. Nesse itinerário, a escola deve ofertar a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, com os saberes ou competências gerais, até no máximo 1.800 horas ao longo dos 3 anos do ensino médio, certo? E a formação técnica e profissional. Em termos de carga horária, os cursos técnicos já possuem regulamentação. Podem ser de 800, 1.000 ou 1.200 horas. Já as qualificações profissionais, não. Porém, é recomendado legalmente que haja uma composição de oferta de qualificações profissionais de determinada área. Por exemplo, 4 ou 5 qualificações de 200 horas, que pode abrir diferentes áreas de atuação profissional. Aqui é possível compor a qualificação profissional também com estágios, projetos de pesquisa, extensão, atividades educativas em instituições que não são de ensino, entre outras. Isso significa que o aluno ele poderá realizar a Base Nacional Comum e também o seu curso técnico de qualificação profissional na Escola de Educação Básica de forma integrada, ou em uma escola técnica de forma concomitante, ou em uma instituição de pesquisa, universidade, ou faculdade, museu, centro de formação de empresa, academia militar, conservatório de artes, escola de teatro. Ok? Então, há toda essa variabilidade, né, diversidade de instituições que podem ser cursadas. Próximo elemento, estágio. O estágio, ele é um ato educativo que possibilita a aprendizagem e o desenvolvimento profissional do aprendiz. Muitos cursos, vocês já sabem, né? Muitos, mas nem todos, eles possuem estágio curricular obrigatório, seja porque é uma exigência legal, está previsto nas diretrizes curriculares daquele curso, ou por definição dos idealizadores do projeto pedagógico do curso ou da instituição, seja porque é considerada uma atividade educativa importante para a formação. É possível também prever um estágio não obrigatório para os estudantes que queiram aprender em situação real de trabalho. Vamos seguindo sobre os elementos. Como a aula está sendo gravada, quem estiver achando um pouco cansativo, pode dar um pause na aula, estica a coluna, estica os braços, estica as pernas, toma uma água, tá bom? Eu também vou tomar minha aguinha aqui. Pode parar aí para tomar a sua também. Então, vamos agora falar da organização curricular. A organização curricular é composta por vários elementos. Os principais são... peraí, já tomaram sua água? Espero que sim, não deixe de tomar água, não. Estica as pernas também, os braços. É muito importante o bem-estar para o aprendizado da educação à distância, tá bom, pessoal? Vamos lá agora. A organização curricular é composta por vários elementos. Os principais são matriz curricular, ou grade curricular, componentes curriculares e seus descritivos, metodologia de ensino, estrutura curricular de atendimento aos discentes. Uma matriz curricular, eu falei com vocês que ela não é só uma lista de disciplina, aquela grade com apresentação de disciplina, carga horária, tal. Ela é um conjunto de componentes curriculares, né, de atividades dessa classe, estágios, atividades de extensão, de pesquisa, atividades complementares, cujo o desenvolvimento ali daquela proposta, ela está articulada com o perfil
né, de modo a construir o perfil profissional do egresso do curso, né? Aqui está o perfil de formação do profissional que nós falamos anteriormente. Podemos dizer, então, que uma matriz curricular ela é um resumo do projeto pedagógico do curso, como um infográfico que permite uma visualização mais ampla de toda a atividade educativa que será desenvolvida ao longo daquele curso, incluindo os componentes curriculares, carga horária, competências, módulos didáticos, eixos temáticos, certificações intermediárias, etc. Há também, portanto, diferentes formatos disponíveis, né? Isso tudo vai depender da lógica de construção daquele currículo, ok? Espero que tenham compreendido sobre essa questão da organização curricular. E lembrando que pode haver inovação, né? Nós sabemos que tem agora muitos cursos que não seguem essa organização de disciplinas, são feitos a partir de temas geradores, né? Módulos, sem disciplinas. Então, eu vou apresentar, vocês vão conhecer uma proposta de projeto pedagógico que é inovadora nesse sentido. Aguarde. Próximo tópico. Sobre projetos de certificação de saberes. Na disciplina Epistemologia, eu sei que vocês estudaram sobre certificação de saberes, correto? Bem, aqui nós vamos retomar algumas das reflexões que vocês já fizeram sobre esse assunto, né? Mas com foco nos aspectos que devem ser abordados no projeto pedagógico sobre a certificação profissional. A escola ela pode reconhecer saberes e competências que os profissionais construíram ao longo da vida, não necessariamente no ambiente escolar. Essa é uma possibilidade existente aqui no Brasil e muitos outros países do mundo. O reconhecimento de competências, eles baseiam-se no entendimento de que uma pessoa tem o direito ao reconhecimento social de suas competências, desde que comprovadas. Assim, tanto é possível conseguir uma certificação, quanto também reduzir a carga horária cumprida em uma instituição formal de educação profissional e tecnológica. O processo de certificação de saberes tem caráter formativo. Neste processo, há a participação ativa do candidato ali em todas as etapas, que permite ao candidato um autorreconhecimento da sua experiência, das capacidades que ele desenvolveu na sua vivência, na prática ali desenvolvida por ele. Na sala virtual, eu postei mais informações sobre a certificação de saberes no âmbito da rede de educação profissional e tecnológica. Consulte lá, por favor, não deixem de ler. Eu criei um livro virtual, onde vocês podem compreender melhor todo o processo e disponibilizei também acesso a artigos que tratam sobre o assunto, tá bom? Quem tiver mais interesse, por favor, entender melhor, vai lá e consulte o livro e os artigos que eu disponibilizei. Podemos seguir? Espero que sim. Vamos lá, vamos falar sobre ProEja? Acho que vocês também já falaram sobre esse assunto antes, já? Eu acho que sim. Mas aí vamos abordar aqui o que vai ter diferente num projeto pedagógico sobre o ProEja, né? Bem, o ProEja ele foi um programa criado para atender a demanda de acesso de jovens e adultos à educação profissional e tecnológica de forma articulada com a elevação da escolaridade. Esse programa ele abrange cursos de formação inicial e continuada, ou qualificação profissional e de educação profissional técnica de nível médio, os quais consideram as características de seu público, que são jovens e adultos. Os cursos ProEja, eles podem ser de dois tipos, né? De qualificação profissional, também chamada de formação inicial continuada,
articulados ao ensino fundamental ou ao médio, e o técnico integrado ou concomitante ao ensino médio. Nos projetos de ProEja, é preciso considerar a carga horária mínima exigida. Porém, os tempos escolares, eles não precisam ser os mesmos da educação básica. Não são, por exemplo, não são obrigatórios os 200 dias letivos, ou seja, a presença todo dia do estudante ali, do adulto, né, na escola, porque já pensa porque eles são trabalhadores, não tem necessidade disso, né? É muito cansativo, e aí essa questão de zelar pela permanência desse jovem, desse adulto na instituição, no curso, né? Eles são trabalhadores, têm família, então tudo isso tem que levar em conta. Os tempos de aprendizagem também, eles podem ter outra organização, que leve em conta também o tempo social dos adultos, inclusive a sua própria atividade laboral, o seu próprio emprego. A formação profissional, ela é motora e vetora da aprendizagem nesses cursos, né, de elevação da escolaridade. E também no processo de desenvolvimento profissional e pessoal. Em inúmeros países, a principal estratégia de formação de adultos que não realizam seus estudos do tempo regular é a de formação profissional, a qual, quando propício ao estudante, associa-se à elevação da escolaridade, né, chegar a níveis de ensino mais altos, técnico, superior, né? A pedagogia das situações, que eu já tratei na aula passada, e das atividades é ainda mais relevante nesse contexto de formação do ProEja, né? Pelo ProEja, para organizar esses percursos formativos. Então, viram o quanto que há possibilidade de fazer um currículo mais atrativo, um projeto pedagógico mais atrativo, diferenciado, considerando toda a experiência, vivência do jovem adulto e também considerando suas questões objetivas e subjetivas. Então, é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa aula. Na próxima semana, nós não teremos aula, né? Será feriado. Mas no dia 28, nós teremos outro webinário, né? Agora já vai ser ao vivo. Nós vamos ter a oportunidade de conversar com uma professora sobre a experiência com a concepção de um projeto de curso que leva em conta uma abordagem diferenciada. Por isso eu falo, não podem perder essa aula, tá bom? Antes, vou mostrar o tópico 2 da semana 2 para poder ajudá-los dos estudos dessa semana. Então, vamos lá. Então, essa daqui é a semana 2, né? Já deixei os slides, vou colocar aquele anexo que eu falei com vocês, né? Da questão do esqueleto para a elaboração de projeto de curso técnico. Aqui está o livro digital sobre certificação de saberes, que eu falei com vocês, né? Vocês vão clicar aqui no livro, acho que vocês já conhecem essa dinâmica do livro, né? Clica no livro, vem aqui tem no índice, né? Tem introdução, tal. Você pode clicar nesses índices para poder chegar a páginas diferentes, tratando do assunto, ou pode clicar aqui nessa setinha que vai também passando as páginas do livro, tá bom? Voltando no tópico 3, que é a semana 2, temos aqui também uma seleção de artigos, que eu falei com vocês, sobre certificação de saberes, perguntas e respostas sobre ProEja, para vocês entenderem melhor, e uma cartilha do Ministério do Trabalho, ou do Ministério do Trabalho, sobre o estágio, para vocês entenderem melhor sobre o estágio. E aqui também temos o Fórum 2.
O Fórum 2, né, a proposta é que vocês pesquisem, né, instituições de ensino superior de educação profissional e tecnológica, de ensino superior não, de educação profissional e tecnológica, pesquisem em sites de instituições, escolham um projeto de um curso de formação profissional em nível médio e poste aqui nesse espaço. Então, vocês vão postar no fórum um projeto de qualquer instituição, pode ser um Instituto Federal, pode ser a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pode ser um Cefet, um dos Cefetes, né? Ao apresentá-lo, também pode ser de instituições particulares, tá bom? Ao apresentar esse projeto, você vai descrever como que ele está organizado e quais são as suas características. Você vai pegar o projeto e olhar, né? Eu sugiro que olhem lá já pelo sumário. Aí você vai destacar esse projeto, né? Vai responder: esse projeto tem certificação intermediária? Há previsão de certificação intermediária? Vocês vão dizer sim ou não, né? A previsão de estágio curricular, aí vocês vão olhar lá pelo sumário, clicar e falar assim: sim, a previsão de estágio é de tantas horas, tal. Quando falar assim, certificação intermediária, sim, e a certificação é qualificação e tal. Dá esses certificados com tanto tempo, com tal carga horária. O estágio, sim, estágio obrigatório, ele é tantas horas. Não há estágio obrigatório, mas há possibilidade de aproveitar a carga horária do não obrigatório, né? Outra questão que vocês vão destacar nesse projeto e vão analisar é se ele favorece alguma forma de desenvolvimento de práticas pedagógicas integradoras. Então, vocês vão pesquisar, vão analisar e ver se há alguma prática, né? E aqui, para poder achar essa questão aqui, encontrar isso aqui, eu sugiro que vocês olhem a parte que fala de orientações metodológicas, onde vai falar sobre metodologia, né? Se for falar sobre interdisciplinaridade, que acontece, como que acontece nesse curso, aí você vai saber se essas práticas pedagógicas integradoras acontecem e como acontecem. Aí, descrever. Então, nesse fórum, vocês vão fazer o quê? Pesquisar uma instituição de educação profissional e tecnológica, que pode ser Instituto Federal, Cefetes, Universidade Tecnológica, instituições particulares como o Senai, Senac, né, do Senai, do Senac, ou outras particulares, e vão escolher um projeto de curso técnico, formação de nível médio, vai falar se ele possui certificação intermediária ou não, né? Geralmente, se não tiver lá no índice, já não vai ter, vocês vão lá no certificado de diploma, vai ver e fala: não tem certificação intermediária, só a certificação final que confere o título de técnico em tal. Vão falar se há previsão de estágio curricular ali, e se é obrigatório, qual a carga horária, onde pode fazer estágio, pode colocar, e o que vocês quiserem mais. E se essa forma de organização, se esse projeto, vocês acreditam que favorece alguma forma de desenvolvimento de práticas pedagógicas integradoras, onde haja integração entre a prática e a teoria, onde haja interdisciplinaridade que vai favorecer o aprendizagem. E se vocês acham que sim, aí vai falar por quê e onde vocês, por que vocês acreditam que acontece isso, né? O que tem no projeto ali que vocês percebem que favorece? Ou, se não, o que tem naquele projeto que vocês pensam que não favorece? Tá bom? Eu recebi um e-mail de um colega falando que estava tendo dificuldade para poder encontrar isso nas instituições. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou acessar aqui, por exemplo.
Vou entrar nesse site aqui do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais mesmo. Mas aí, lembrando que vocês podem olhar outros também. Aqui no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, no portal ifng.edu.br, se vocês forem aqui em ensino, não, ensino não, desculpa. Vou voltar aqui. Vão aqui, por exemplo, vocês vão aqui procurar os campi aqui. Qualquer campo. Vou aqui em Almenara, o primeiro. Vocês podem clicar em qualquer um que vocês quiserem. Aqui em Almenara, vocês vão ter informações sobre os cursos, tá vendo? Cursos técnicos. Clicando em cursos técnicos, quando vocês clicarem em cursos técnicos, vocês vão ver quais são os cursos que tem disponíveis. Estão percebendo? Administração, agropecuária, zootecnia, informática. Vamos aqui no zootecnia. Quando vocês clicam no curso técnico zootecnia, vocês vão achar toda a descrição do curso, perfil do egresso, e vai ter aqui, ó, projeto pedagógico. Quando você clicar, você vai baixar o projeto pedagógico e aí vai ter acesso ao projeto que você vai poder postar no fórum, analisar e responder aquelas questões que eu te falei. Tá vendo? Processo pedagógico do curso técnico em zootecnia. Então, tem tudo aqui do projeto, tá vendo? Identificação. Aqui sobre estágio, quer ver? Vamos ver onde é que fala do estágio. Prática profissional, estágio curricular supervisionado, tá vendo? Projetos integradores, lembra que eu falei? Alguma coisa sobre prática integradora? Aqui eu já identifiquei, só pelo sumário eu já consegui identificar. Então, não tá difícil, viu, pessoal? Projeto pedagógico do curso de controle ambiental. Aqui tem todas as informações, tá vendo? O projeto aqui pela organização, como que é. Então, vocês vão conseguir responder ao Fórum 2 a partir dessas informações, né? Procurando no site da instituição, ou jogando no Google, projeto pedagógico, curso técnico em... Pode jogar assim, tá bom? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Como eu falei, na próxima aula nós teremos uma convidada especial para trazer uma experiência sobre a construção de um projeto que foi elaborado na perspectiva inovadora, tá bom? Abraço, bons estudos, qualquer dúvida, mande lá a mensagem pelo chat do nosso AVA ou no e-mail que eu disponibilizei na nossa sala virtual. Abraço!